Então, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar com vocês. Aqui no sul a gente está num friozinho bem gostoso, né? Não sei como é que tá aí, não sei onde é que o Felipe tá, onde é que a gente tá, mas aqui a gente tá, ó, encasacado, né? Estamos aqui no casaquinho. A Cris, ó, na blusinha, na blusinha. Eu tô aqui nos casacos, nos batom vermelho, porque dá inverno, e aí a gente se anima a botar maquiagem, porque a gente não derrete, né? Aqui E, também em Fortaleza também estamos, viu? Batemos recorde de frio com 22 graus. nossa senhora! Coitado do Felipe. Quanto frio! Não sei como sobrevive. Oi, viu? E aí o maior recorde de chuvas também. Estamos num período Aí é chuvoso bom. aqui. Aí é bom. Chuva é bom. Bom, então eu fico muito feliz de estarmos todos aqui juntos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, para quem me conhece também sou. E eu sou professora da Viver, dentre outras coisas, né? Tenho outros papéis na minha vida. E sou uma das coordenadoras aqui do Recria, junto com a Gabi Vidal, junto com o Carlos Macieski, junto com a Camila Lupin e a Dani, que é nossa membro honorário, que neste momento não está mais aqui, mas é sempre nosso membro honorário, porque a Dani nunca deixa de brilhar, né? Então, no cargo aí de membro honorário, também temos Luciana Moscos, que também é uma membro honorária, que está aí volta e meia dobrando suas roupas, sempre abrilhantando com suas dobras de roupa aqui o nosso momento. Tem carteirinha, pode carimbar ali na recepção que você ganha um brinde no final. A gente quer muito que vocês se sintam confortáveis e à vontade, tá? Mas nós precisamos também deixar claro que nós estamos nesse momento gravando o encontro. Então, se vocês não se sentirem confortáveis com a imagem, você pode deixar lá no chat, que, enfim, que você não concorda com a gravação, e a gente tenta retirar a imagem, ou então deixa sem a câmera também, para que não apareça a sua imagem na gravação. Mas fiquem à vontade aí. A nossa intenção de ir para o YouTube mesmo é para a gente popularizar o conhecimento. Foi assim que o grupo foi criado e esse é o nosso objetivo. Dito isso, no próximo encontro nós teremos Amanda Castro falando sobre depressão na compreensão do psicodrama, às 17h30 aqui. Depois a gente vai ter aí várias outras pessoas muito maravilhosas, mas vou deixar sem contar spoilers. E aqui, né, na Viver, como vocês sabem, a gente tem alguns cursos, né? A gente tem a inscrição aberta para psicologia hospitalar e luto, que vai começar em maio, são aí alguns sábados, das 9 às 11h30, que vai ter aí o Lúcio, maravilhoso, a Gia, a Vivi, que já trabalharam em contextos de luto e hospitalar. No dia 15 de maio, a gente vai ter a Essência da Ternura como supervisão com Dalmiro Bustos, das 11 à 1 no sábado, muito bacana. Para aqueles que tiverem interesse aí, podem entrar no site da Viver. A gente está aí com vários cursos de aperfeiçoamento. Psicoterapia infantil que começa em maio, psicoterapia de casal dia 29, psicologia organizacional com psicodrama dia 29 também. E, além disso, a gente tem a formação em Didata aberto, nível 2, com vários nomes maravilhosos, né? Então, nós temos aí Sérgio Perazzo, a Rosa Coquier, o Fonseca, o Luiz Contro, a Penha, a Alcione, a Maria Célia, a Andréa, são tantos nomes maravilhosos, o Lúcio, a Rosane Rodrigues, o Marco Amato, muitos nomes maravilhosos aí compondo essa nossa formação do nível 2, né? Para quem tiver interesse também, entra lá no site da Viver. É isso. Hoje eu estou muito feliz porque é um momento em que a gente está trazendo aí algumas pessoas que têm estudado um pouquinho psicodrama e podem trazer um pouco do que têm pensado acerca do psicodrama. É um momento de compartilhamento, então o Rômulo deixou claro que quer que a gente possa fazer perguntas enquanto ele fala, que quanto mais perguntas a gente faz, mais ele se mantém aquecido, então fiquem à vontade para fazer perguntas, para falar. Esse é o momento para a gente fazer trocas, né? Esse é um encontro que é teórico, de propósito, ele vai ser denso, né? Ele é um encontro que pretende ser denso, e o Rômulo vai tentar trazer com toda a didática. Eu vou fazer essa propaganda, porque não tem como eu não fazer. O Rômulo é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço. Eu sou professora e eu admiro a didática do Rômulo, e queria eu ser tão didática quanto o Rômulo é. Então, assim, ele construiu um material que tem esquemas incríveis, que tem formas de compreensão incrível. A gente espera que algum dia ele publique de alguma forma, e se publicar, ele vai contar para a gente falar para vocês também. Mas acompanhe aí com o Rômulo, que, acima de tudo, além de psicodramatista,
é um excelente professor, então tá contigo, Rômulo. Depois disso já fiquei até nervoso. Tá. Eu pensei em ir apresentando uns slides e falando. Como a Amanda falou, eu me sinto mais à vontade se forem fazendo algumas perguntas, porque pode ser que eu esqueça alguma coisa, e aí quando fizerem as perguntas, eu vou lembrando e vou respondendo, tá? Trouxe também alguns livros, pelo menos os mais importantes, que eu usei para escrever a monografia. E, já posso ir apresentando os slides, né, Amanda? Fica à vontade. Se eu ficar nervoso, vocês não reparem, por favor. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver? Sim. Então, a pesquisa, ela começou com outro nome, aí a gente acabou mudando no meio do percurso, e ficou Socionomia do Desenvolvimento Infantil, uma intervenção com psicodrama individual em uma criança de 8 anos. Mas uma das coisas que eu trabalhei na pesquisa foi fazer as correlações teóricas entre a matriz de identidade e a teoria do núcleo do eu. Por que que eu quis fazer isso? Porque eram duas teorias que, enquanto eu estudava, eu acabei me apaixonando pelas duas. Eu não conseguia escolher uma das duas para trabalhar. Eu gostava muito da parte do núcleo do eu, que trabalha essa questão da fisiologia, uma parte mais subjetiva do desenvolvimento, quanto dessa parte da matriz de identidade, do social, que o Fonseca trazia. O Moreno também trouxe, mas o Fonseca desenvolveu nas 10 fases da matriz, né? Que são as que a gente mais usa hoje em dia. E aí, como que eu iria fazer essa junção? Primeiro, eu separei as idades para conseguir ir encaixando as teorias em uma perspectiva cronológica. Então, eu peguei uma cronologia e dentro dessa cronologia eu consegui encaixar as duas teorias. Então, aqui só para ilustrar, eu trouxe a questão da matriz de identidade do Moreno, do Fonseca e a teoria do núcleo do eu, que foram as teorias que eu mais trabalhei dentro desse trabalho. O objetivo geral da pesquisa era analisar quais os possíveis pontos de convergência entre as teorias do núcleo do eu e da matriz de identidade, que eu também mudei, tá? Esses slides aqui foram para banca de qualificação, mas a gente já trocou algumas coisas. E os objetivos específicos também, algumas coisas mudaram. Eu vou focar na parte teórica mesmo, que foi o desenvolvimento do trabalho. Essa tabela aqui, eu várias vezes eu já vi pessoas apresentarem coisas parecidas nas aulas de psicodrama, mas, por incrível que pareça, eu não achei nenhum material que tivesse realmente separado sociodinâmica, sociometria e sociatria. Então, eu peguei e eu mesmo desenvolvi, mas várias vezes eu já encontrei em aulas algo parecido com isso, mas nada que tivesse sido, de fato, colocado em um trabalho acadêmico. Então, a sociodinâmica tem a ver com o processamento teórico, né? A sociometria, a aplicação do instrumento sociométrico, e a sociatria seria as intervenções, aí pode ser por psicodrama pessoal, psicodrama interno, enfim, e por aí vai. E aí foi só para justificar o porquê que eu trouxe essa tabela, tá? Então, eu fiz uma legenda para conseguir explicar melhor as correlações teóricas, tá? Então, quando for falar de matriz de identidade, eu vou usar esses círculos em verde, que é o socioambiental.
eu for falar do núcleo do eu, que é a parte psicofisiológica, eu vou usar essas partes aqui em rosa. As porosidades vão apresentar esses pontinhos que tem aqui, tá? As vicariâncias vão ser esses tracejados. E a concomitância, porque isso é importante eu falar. A matriz de identidade traz a cada fase como se elas fossem seguidas. Mas o próprio Fonseca já corrigiu isso, tá? As fases, elas não são seguidas. Existem fases que se sobrepõem. Então, existem fases que vão ter concomitância. As duas fases vão acontecer ao mesmo tempo. Inclusive, quando ele fala da indiferenciação, a minha interpretação, aí isso é muito particular meu, vai até ali os 2, 3 anos, levando em consideração que ainda existe uma porosidade dentro da formação do núcleo do eu. Então, eu considerei o núcleo do eu até o final, sendo como a indiferenciação do Fonseca. Mesmo entendendo que vai ter a formação do eu e do tu ali antes de concluir a indiferenciação, tá? E quando tiver em amarelinho, o balãozinho amarelinho é o início de uma fase. Os tracejadinhos que eu coloquei ali do lado, eles podem ser relativos a pouca intensidade, tá? Quando tiver pouca intensidade, também vai ser essas relações ali, ó, do tracejadinho no canto inferior direito. E aí vocês já vão entender o porquê que eu fiz essa colocação. Então, aqui só para desenhar o núcleo do eu, o núcleo do eu ele se forma e ele termina dessa forma. Então, o ingeridor, o defecador e o urinador. E aí vão ter as áreas corpo, mente e ambiente. O núcleo do eu ele vai passar por esses períodos, tá? O ingeridor do mês 0 ao 3º mês. Então, psiquismo caótico indiferenciado é do mês 0 ao 3º mês, onde o psiquismo organizado diferenciado vai seguir adiante. No defecador, o psiquismo caótico indiferenciado vai até o mês 3, vai do mês 3 até o 8º mês, que é quando o psiquismo se organiza e se diferencia. No urinador, do 8º mês até os 2 ou 3 anos. Vai depender do autor e de cada caso também. Então, vamos lá. Indiferenciação. Deixa eu organizar aqui. A indiferenciação. Como eu disse, eu considerei para esse trabalho até os 2, 3 anos. Cada autor vai ter uma colocação diferente, até porque eles não fizeram essa correlação teórica, né? A minha interpretação é que, como existe uma indiferenciação no núcleo do eu até os 2, 3 anos, eu considerei a indiferenciação até essa idade. Então, o psiquismo caótico indiferenciado vai se apresentar ali com aqueles pontinhos, e aí existem autores que vão considerar essa fase como aquela vivência oceânica da criança, onde a criança não consegue diferenciar o que é seu, o que é o outro, o que é o mundo, e ela é tudo. E aí, isso, o Bermudes vai chamar de si mesmo fisiológico. Então, vai ter uma vivência fisiológica intensa da criança. Então, como é que a criança vai reconhecer o mundo? Então, eu sou a minha dor de estômago, eu sou a fome, eu sou essas dores, esses barulhos que acontecem dentro do meu corpo, esses sons externos, tudo se mistura e tudo é o si mesmo fisiológico. Na simbiose, como vocês podem ver, ela acontece junto com a indiferenciação, porque a criança, logo que ela nasce, ela já vai precisar se alimentar, já vai precisar entrar nessa simbiose com a mãe. E nesse período, se desenvolve um modelo ingeridor. Então, o corpo e ambiente se confundem. Tudo é mente. Então, tudo faz parte do psiquismo. As marcas mnêmicas, elas vão ser formadas pelas experiências do bebê, que vai qualificar essas experiências pelo prazer e desprazer, que é o que o Bermudes citou, a Melanie Klein, sobre o seio bom e o seio mau. O que seria o seio bom e o seio mau?
a experiência da criança, quando ela está se alimentando, vai ser uma experiência de saciedade. Agora, quando esse seio se afasta, ela vai entender que esse seio é mau, então ele abandonou ela. Então, ela vai ter uma vivência de abandono. E essas vivências de abandono, de nutrição, tudo isso vai gerar registros, ou seja, marcas minêmicas, que vão formar um modelo ingeridor. Então, isso vai formar um modelo ingeridor e isso vai percorrer ali do 0 aos 3 meses. Mas ainda durante a simbiose, vai se formar também um modelo defecador, ali do 3º ao 8º mês. Então, ali no 3º ao 8º mês, a mente e o ambiente vão se confundir. Então, a criança vai formando ali, e vocês podem ver aqui no canto direito que o eu e o tu também vão se misturar, que isso é um fenômeno típico da simbiose. E aí a gente começa o reconhecimento do eu e do tu, do 6º ao 18º mês, que também, se vocês observarem, ele vai se sobrepor ali à simbiose. Então, do 6º ao 18º mês, a área ambiente já vai estar formada. Então, o modelo defecador vai estar formado, o modelo ingeridor também, e começam ali a se desenvolver o modelo urinador, onde vai fazer a separação das áreas mente e corpo. Essa parte do reconhecimento do eu e do tu, eu trabalhei as duas juntas, tá? O próprio Fonseca, ele trazia essas fases separadas, mas ele mesmo dizia que as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. E eu tive uma descoberta interessante, porque ao estudar a teoria do núcleo do eu descobri que essas vivências fisiológicas da defecação auxiliaram o reconhecimento do eu e do tu. Então, essa questão das fezes terem uma tridimensionalidade, a criança começa a reconhecer o que é seu, o que é dentro, o que é fora, e depois, terminando todo esse processo com o controle dos esfínteres, ela finaliza o reconhecimento do eu. Uma outra coisa que o Bermudes fala é do Gestalt sinal. O que seria o Gestalt sinal? O Gestalt sinal, se eu não me engano, foi desenvolvido pelo Spitz. O Spitz falava sobre isso, e o Bermudes, ele cita ele. É quando, por exemplo, assim, eu tenho barba e a criança me reconhece. Então, toda vez que ela me vê com barba, ela vai ficar feliz. Então, ela vai ter um reconhecimento do meu rosto. E se eu tirar essa barba, a criança vai parar de me reconhecer. Então, ela vai me conhecer, vai achar que eu sou uma pessoa completamente diferente. O Gestalt sinal seria um reconhecimento do tu, só que sem alterações no rosto. Então, se colocar um óculos, se colocar a mão na frente, se colocar alguma coisa diferente nesse rosto, ela não vai conseguir reconhecer esse rosto. E também temos o estágio de espelho, que foi trabalhado primeiramente pelo Lacan, mas que também o Fonseca trouxe para a sua teoria. Então, a gente tem aí o Gestalt sinal, essa questão do estágio de espelho, a tridimensionalidade das fezes, que vai dar esse reconhecimento de dentro e fora, e o controle dos esfínteres. Isso vai auxiliar para que se faça a separação do eu e do tu. Então, aqui nós passamos pela descoberta das áreas ambiente e mente, né? Aqui, enquanto vai se desenvolvendo o modelo urinador, a mente e o corpo se confundem, então existe uma vivência fisiológica intensa. E eu preciso também fazer mais uma observação de que a triangulação já está em curso, tá? A criança ainda não identifica com tanta intensidade isso, mas a triangulação já está em curso. Então, aqui, só para ilustrar, a gente fecha as relações em corredor com o modelo urinador
pronto, e aí a gente tem o psiquismo organizado e diferenciado de todos os 3 modelos. Então, as estruturas porosas predominantes irão acompanhar o sujeito ao longo da vida. O que seria isso? Onde tiver uma maior porosidade, vai ser o modelo que a gente vai acabar atuando mais. Então, vai ser a parte mais fragilizada do sujeito. E isso vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Claro que tudo isso pode ser trabalhado, tá, gente? Eu estou falando isso, mas existem coisas que, a partir desses modelos, a gente consegue pensar em como trabalhar com cada modelo. Então, aqui a gente passa dos 18 até os 6 anos, que seriam as relações em corredor. Aqui nas relações em corredor, onde está se formando o modelo urinador, a gente vai perceber uma superação da força da gravidade. O que seria isso? A criança já consegue ficar com a postura ereta, consegue começar a pegar as coisas e trazer até ela, e ela não tomba mais. Claro que de início ela vai tombando até ela conseguir vencer realmente a força da gravidade. Mas o que se espera no final disso é que ela vença completamente a força da gravidade. Existe um egocentrismo, então a criança começa a se relacionar com as coisas e as pessoas como suas posses. Então, é eu e a minha posse mãe, é eu e a minha posse pai. Isso também é típico das relações do corredor, porque ela não vai identificar uma relação entre esses sujeitos. E eu já vou trazer uma imagem que vai ilustrar bem isso. Nos meninos, pela questão do canal ser mais prolongado, essa vivência sinestésica vai gerar uma internalização do sujeito de ação e conquista. Por quê? Porque o menino ele vai urinar mais para frente, então ele vai conquistar esse ambiente. Já a menina, ela, como o canal ele é menor, ela tende a se urinar e muitas vezes se molhar mesmo. Então, isso não vai gerar uma sensação de ir para o ambiente, conquistar o ambiente, mas sim de intuição, de sedução, de trazer as coisas para si. O que isso aí é uma interpretação minha, tá? E acho que o, o, o Vitor Dias, ele fala sobre isso também. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele fala sobre isso também. De que nos meninos seria muito interessante a gente exercitar essa questão da sedução, de intuição, de sensibilidade. Já nas meninas, a gente teria que incentivar essa questão da conquista, de ir atrás das coisas, de sair dessa parte interna e ir para o externo, tá? Isso é uma interpretação minha, porque se a gente tem essa vivência, porque isso é uma predisposição a isso, né? Então, se a gente tem esse tipo de vivência, a gente precisa buscar a parte que nos falta. Então, nos meninos seriam essa parte da sedução e nas meninas essa parte da intuição, que é algo a ser trabalhado. Durante o 8º mês ao 24º mês, onde está se formando o modelo urinador, a gente vai passar dessa área corpo, que estava muito intensa, para uma área mente, que vai se ampliando. É por isso que nessa fase é comum a criança ter muitos sonhos, muitas fantasias. Então, é comum essas coisas nesse período, tá? Às vezes imaginar, ter um amiguinho imaginário, alguma coisa nesse sentido. E principalmente muitos sonhos, tá? Quando eu li teu trabalho, tu falavas de chave minêmica, não sei se tu vai falar mais para frente, mas eu queria que tu falasse um pouco desse termo que tu escolheu usar. Então, eu até estava conversando com a Lu, eu não vou ter tempo para concluir a formulação desse termo, mas pelo menos não nesse trabalho, tá?
Mas as chaves mnêmicas seriam basicamente a intersecção entre a fase da matriz e essa vivência do núcleo do eu. Isso acompanhando até a última fase da matriz, que seria o encontro. Então, seria a manifestação, o que estaria, por exemplo, uma pessoa com um modelo ingeridor, como ela iria se comportar na pré-inversão. Isso seriam as chaves mnêmicas. Mas para esse trabalho, Amanda, eu não tinha te falado, né? Mas eu acabei tirando, porque eu não vou ter tempo de formular isso nesse trabalho, porque eu estou com um tempo bem curto. O Felipe está com a mão levantada, pode falar, Felipe? Sim, Rômulo, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto tu falava sobre como essas fases, né, elas vão ditar um pouco aí, né, que essa criança, a menina, relacionada à intuição e tudo, e se a gente for levar em consideração, por exemplo, a teoria dos clusters, né, podemos dizer que esses clusters, eles vão influenciar durante essas fases também, por exemplo, né, se uma criança, ela tem mais um apoio de um cluster materno, isso significa que ali a intuição vai ser mais trabalhada, né, no caso das meninas, ou não, né, não sei se chegou a ver sobre isso, né, mas eu fiquei lembrando sobre a teoria dos clusters relacionado a esse desenvolvimento, né, de como ele pode influenciar ou não. Eu vou te dizer uma coisa que é muito minha opinião. Eu falei sobre a teoria dos clusters e foi algo que eu tentei trabalhar dentro da monografia também. O que eu entendo? Existem... Eu tô aqui considerando duas forças, uma social e uma fisiológica. Essas duas forças vão trabalhar. A que for mais intensa vai se sobressair. Então, na minha opinião, pelo que a minha leitura, a minha interpretação, se for uma vivência intensa, sim. Então, vai ter influência do cluster materno e do cluster paterno também. Então, eu estou considerando duas forças, que seria essa parte social e fisiológica, mas podem, inclusive, ter outras que eu talvez não tenha identificado nesse trabalho. Pelo menos nesse momento, não. Mas eu acredito que sim, tá? Até Obrigado. porque a questão dos clusters são funções, né, Romulo? E Sim, aí, na condição de funções exercidas por papéis, podem ser realizadas por homens, mulheres, tios, tias, enfim, isso. né? Nesse sentido. E aí, entendo que deve ter aí uma relação, acho que o Romulo não ainda adentrou, mas a orientadora dele, que está por aí escondida em algum lugar, é que gosta muito de falar de cluster, que depois podia dar uma palhinha aí pra gente, né? Mas eu também acho, Romulo, assim, eu percebo também que provavelmente essa relação dos papéis e a forma como se relaciona aí na complementariedade de papéis, nesse exercício social também vai influenciar na forma como a gente se coloca nas relações, porque é isso que a gente estuda no Sim. psicodrama. As nossas relações são mediadas por essa complementariedade. Então, para mim, faz bastante sentido o que tu trazes. A Dani está com a mão levantada também. E Pode se a, perguntar. mas se a orientadora tua quiser falar, a gente adoraria ouvir. Mas pode falar, Dani. Não, só queria acrescentar sobre isso, assim, que quando eu te ouço falando essa questão, né, da menina e do menino ali, me soa bastante problemático, assim, não sei qual é a leitura que tu faz disso. Parece que a gente está ai meu Deus, não vou conseguir usar um termo aí, mas tornando biológico, puramente fisiológico, uma temática social bem ampla, assim, né? E até com essa herança, eu vou usar aqui os termos que eu usaria, e desculpa, não quero ser ofensiva, uma herança um pouco rançosa, assim, da psicanálise mesmo, né? Dessa coisa Uhum. meio do falo e tal, que leva o homem a esse papel conquistador enfim, né? E mais agressivo e voltado para fora e etc. E aí eu acho que quando a Amanda fala essa questão dos clusters, né?
problematizando esse lugar do materno e paterno como associado à mulher, ao homem, enfim, né? Principalmente relacionado ao que eles trazem como funções, né? Do materno, essa questão da dependência, da proteção, e o paterno dessa função mais da orientação e independência e tal. Fico pensando se isso se a gente não deveria também relativizar um pouco essa questão fisiológica como geradora desses comportamentos sociais e socialmente construídos. E acho que são outras questões. Eu entendo que a tua fala não abrange, que a tua pesquisa não tem o intuito de abarcar isso, assim, né? Mas eu sempre confesso que eu me incomodo um pouco com essa leitura, assim. Só Sim. nesse ponto. De resto, eu queria dizer que eu sinto que eu estou aprendendo o núcleo do eu de novo, que eu não tinha aprendido, não tinha entendido. Sinto que eu estou entendendo agora. A Amanda tem razão sobre a tua didática. E eu até tinha perguntado no chat se tu conseguiu fazer toda essa leitura, toda esse desenvolvimento teórico, lendo apenas apenas como se fosse pouco, né? Mas enfim, lendo essas teorias psicodramáticas, assim, ou se tu foi buscar também outros autores que estudam desenvolvimento humano e essas coisas. Então, eu peguei os autores que eu usei trabalharam. Então, por exemplo, quando o Bermudes fala da Melanie Klein, eu dei uma lida nela para ver se batia, assim, porque o Bermudes, eu usei esse livro aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Cita para Dani, no caso, que para ela não dá para ver. É núcleo do eu? Não, mas é o núcleo do eu, do Bermudes. Eu queria falar só uma coisinha. Pode que falar. tem uma diferença entre Bermudes e Morim e o Vitor Dias em relação ao modelo psicodramático. Porque, assim, Bermudes considera o papel psicossomático como a marca minêmica, e ele pega o modelo, a parte saudável, para ver o modelo qual é. Então, por exemplo, se a pessoa tem esse modelo psicossomático de ingeridor saudável, essa marca minêmica que é forte, que corresponde ao cluster 1, então ela vai atuar na vida, ela vai se mover a partir do papel de urinador. Entende? Ele pega o papel saudável para definir a área. Assim, ó, o modelo psicossomático é a parte correspondente, forma assim forma um Y em cada papel. Aqui são as áreas, né? Então, o papel de ingeridor, de ingeridor tem um modelo na área saudável, que é a mente. Então, é esse modelo mental que ela vai atuar sem confundir, sem confusão de áreas, sem se confundir. Porque quando ela atua segundo um outro modelo, ela confunde a área corpo, com a área mente, com a área... As áreas também ele coloca diferente, que a área ambiente é a primeira. Segundo Bermudes, aqui, quando a pessoa estrutura o papel de ingeridor e de defecador, ela delimita a área ambiente. Mas é? Diferença, é. Não, bem mas tá diferente. Mas eu acho que está ali no modelo, se puder colocar aquele primeiro modelo. Aqui é o modelo pronto. Começa com ingeridor e vai se formando a área ambiente. Não considera assim, não. Para Bermudas, a primeira área a ser delimitada é a área ambiente, quando a criança estrutura o papel de ingeridor e de defecador. Então, ela delimita a área ambiente, ela já percebe o fora. Sim. Entende? Ela ainda não, ela acha que é ela, tá?
na infância. Ela acha que o outro é ela, mas ela delimita, ela enxerga o que está fora. Quando ela delimita a área e as outras duas áreas, né, fica confusa, mente e ambiente. Quando ela delimita e estrutura o papel de ingeridor, aí sim é que ela vai organizar todas as áreas. Aí ela vai discriminar corpo, mente e ambiente. Só que Não, mas não é no urinador? no papel de urinador. O papel de urinador, quando, segundo Bermudes, quando é o último a se estruturar. E aí ele vai delimitar as áreas mente e corpo. Entendeu? Sim. É diferente. Mas ele tinha começado a apresentar dessa forma antes, né? No nosso início, né, Romulo? Foi? Eu não sei se você pegou na metade, Não, Ela chegou eu um mas acho pouquinho que ó, eu peguei depois. na metade. Eu peguei é, a parte de Vitor Dias. Ela ah, não tá, pegou o ó, início. eu comecei na indiferenciação, porque eu estou fazendo a correlação, né? Dá para ver o slide aí? Da Ó, começa ali o indiferenciação. psiquismo caótico indiferenciado, o si mesmo fisiológico, o Hum. modelo ingeridor se estruturando, a área Não, o ambiente. ingeridor é o primeiro, é do outro lado. Aí onde tem o papel de ingeridor, Bermudes coloca o papel de já o papel de defecador. O Ah, tá. papel de Você quer dizer ingeridor É a na figura. posição do diagrama, né? do diagrama é. Ah, tá, não, A sim. posição do diagrama que Bermudes coloca é diferente. Ah, sim, Começa a sim. estruturar aqui, ó, no primeiro quadrante. Aí começa a estruturar o Entendi. dentro, né? E aí depois, quando ela estrutura o fora, que é o papel de defecador, ela delimita o ambiente. Ela se separa, já pode se separar dessa área ambiente que Sim. foi internalizada. Aí muda todo o esquema, sabe? Aham. É Não, mas eu acho que diferente, só mudou a posição do diagrama, tá? Mas a ordem é a mesma, mas muda inclusive quando a gente vai ver qual é a área saudável, tá? porque ele pega o modelo como sendo o papel psicossomático e Bermudes pega a área saudável, entendeu? E o Uhum. papel psicossomático ele só vai interferir ali no caso de haver porosidade muito grande em dois papéis. Aí sim vai formar uma psicose, Entendi. entendeu? Mas os Uhum. modelos a gente seguia sempre pelas áreas. É sempre a área saudável. É Sim. diferente. O Uhum. esquema é diferente. Então, essa chave que você fala, eu identifiquei o papel psicossomático que está ação, né? O Não, papel a chave psicossomático. minêmica era o contrário. A chave A gente pre- minêmica é o papel psicossomático. Aqui que vai ter todas essas. A gente vai saber se há confusão entre a área mente-corpo, entre a área mente-ambiente, ou entre a mente-corpo. Uhum. E daí aí surgem todas as patologias a partir disso aí, né? De confundir o que sente no corpo com o que acontece fora, o que acontece dentro, como se estivesse passando fora de si mesmo, e as obsessões, né, em relação à área mente, os pensamentos ou aos rituais, que se referem mais à área corpo. Eu não conhecia esse esquema de Vitor Dias, não. Não? Ele faz diferente, não. Ele faz diferente, ele muda. Ele muda. Tá. É, a gente tinha parado onde a gente estava falando sobre a concepção de gênero, né? Isso. Tá. E aí só vou fazer uma colocação. Eu, eu, eu transcrevi o que os autores defendiam, tanto o Fonseca como o Bermudes. E os dois têm esse posicionamento mais
psicanalítico, vamos dizer assim, de o Bermudes, trazendo mais essa questão da fisiologia, que iria compor essa concepção de gênero. O Fonseca, ele traz bem marcada aquela coisa da paternidade e da maternidade. E até levei um puxãozinho de orelha da Amanda, porque ela sabia que eu também não tenho esse tipo de posicionamento, eu tenho um posicionamento um pouco mais light nesse sentido. Acho que a fisiologia, como eu disse no início, ela pode exercer influência, sim, como também acho que essa questão mas não da maternidade pela mãe ou pelo pai, mas a figura materna e a figura paterna podem exercer alguma influência também na formação da sexualidade. Mas aí eu trabalho também com essa parte dos clusters, porque um homem pode exercer um papel, uma figura materna. Isso porque a gente não está trabalhando dentro de uma perspectiva, né? Eu estou falando por mim. Eu não estou trabalhando por uma perspectiva de que a criança vai entender que o seio está ligado à mãe, ao feminino, e a vagina ao feminino, ou à mãe, enfim, porque a criança não consegue nem reconhecer o seu próprio corpo, como é que ela vai reconhecer o corpo do outro? Então, tem muito mais a ver com essa figura, a função materna e a função paterna, na minha concepção. Mas acredito também que a fisiologia exerça alguma influência, mas não isolada. Por isso que eu trabalho as duas teorias em conjunto nesse trabalho. E mesmo, por exemplo, né, Romulo, o ato de urinar, por exemplo, ele é permeado. Outros autores de desenvolvimento falam do aspecto social, né, nessa questão de xixi, cocô e tal, né, no sentido de que ao menino é dado o direito de fazer xixi na rua, por exemplo, em qualquer lugar. E a menina, culturalmente, precisa estar escondida, né? Exato. Uma toalha, o pessoal tem que ficar, ela tem que esconder, o xixi dela é escondido. Então, tem um marcador, para além do marcador fisiológico, também esse marcador relacional, cultural, acho que um pouco disso que inquieta a Dani, mas que tem outras leituras no desenvolvimento humano que vão trazer essa questão aí da influência das relações de gênero, né, na forma como a gente... Eu vou até um pouquinho mais longe, tá? Essa concepção de que o falo do menino ter algo a mais que a menina, essa é uma concepção que vem de uma cultura capitalista. Então, ter algo a mais é mais importante do que o não ter. Então, isso também vai exercer. Então, existe uma influência social muito forte que atua dentro dessa perspectiva também. Então, se for olhar culturalmente, lá na Grécia Antiga, as esculturas elas eram feitas com um pênis menor. Então, não se tinha essa questão do ter o falo grande, o pênis grande, enfim, essa concepção era diferente. Então, a cultura, ela exerce influência, sim, e dependendo da cultura que está inserido, vai exercer uma influência maior ou menor. E eu acredito que isso também faz parte também de uma cultura capitalista, essa coisa de ter a mais, de ter algo a mais, e isso também a gente acaba trazendo para a criança. Não, isso é coisa da minha cabeça, porque eu estou lendo Zygmunt Bauman, tá ali, eu não consigo pegar agora, mas ele tem um livro que fala sobre os tempos líquidos. Vocês já leram alguma coisa sobre Bauman? E aí ele fala um pouco sobre essa questão da cultura, de ter e de como isso influencia até na nossa psique. E ele tem um outro livro que ele fala sobre o amor líquido. Então ele fala como nós nos relacionamos amorosamente e de como isso há anos atrás era de um jeito e hoje é de uma forma tão mais superficial. E ele faz esse comparativo com o capitalismo, com essa coisa, com essa lógica de consumo, de ter mais. E é a partir disso que eu faço essa ligação, assim, essa coisa do ter um pênis, de ter algo a mais que a menina, eu acredito que exerce influência sim. Então é uma coisa que é cultural, já vem de anos, não vai ter como a gente mudar
de uma hora para outra. Isso vai exercer influência por conta da cultura. Mas essa é uma leitura minha, tá? Isso eu não botei no trabalho, isso eu estou falando agora para vocês. Romulo, posso complementar a ideia de função materna e paterna? Eu acho que Pode. essas palavras daqui a pouco vão cair em desuso. Porque elas já não nos cabem mais. A função de cuidador primário, a mãe já está uma coisa meio estranha. Né? Uhum. Então, esse cuidador primário, que é essa pessoa que se funde com o bebê, eu não sei quem é, eu não sei que gênero tem. Né? O importante é essa fusão com o bebê. E esse terceiro, né, esse outro cuidador, é bem isso, a Dani está falando aqui do cluster 1, 2 e 3. Depois que a Amanda me mostrou como falar assim, eu também tenho sempre usado assim. Porque a própria ideia do paterno é algo também, esse homem que vinha de fora de casa para mostrar essas coisas, mas a mulher está fora de casa também, então ela às vezes vai mostrar mais autonomia e coisas do tipo, né? Então eu acho que a função desse terceiro que entra na relação, né, que vai mostrar esse limite e tal, e eu acho que é como, me dá a sensação de que são como as fases da matriz, não tem uma pessoa para fazer uma coisa e outra para outra, elas estão né, entrelaçadas, a mesma pessoa faz um pouco do 1, um pouco do 2, e vai trocando, mas Sim. acho que, não sei, né, não tem nada falando disso ainda publicado. Eu acho que a gente valeria uma outra pesquisa para falar sobre isso, né? O Rômulo está se empolgando, Amanda, ó. Mas eu também gosto muito dessa ideia de trabalhar com cluster 1, 2, 3. Eu trouxe aqui a terminologia de função materna e paterna porque eu acabei lendo um pouco de Lacan, então Lacan traz essa terminologia, mas realmente eu acho que eu preciso me corrigir nesse ponto, assim. Não sei se é uma correção, Rômulo, porque tu tens que trazer os caras que criaram. Uhum. Essa né, a época que eles escreviam e era tudo escrito assim. E aí, eu acho que a gente está na transição. Como que fala do jeito novo? Ninguém, né, ou pouca gente está escrevendo sobre dessa forma. Mas eu até acredito que é importante a gente mudar a nossa forma de falar, porque a cultura está mudando. Então, como eu disse, daqui a pouco essas configurações todas que eu trouxe aqui podem mudar, porque o social, a forma que se estrutura a sociedade, ela impulsiona a gente para essas fases para que as fases da matriz se desenvolvam dessa forma. Então eu trouxe essa questão ali do pênis, de como o capitalismo influencia. Isso é uma concepção muito minha, não vi isso em lugar nenhum. Como eu disse, eu estou lendo agora um pouco de Bauman e acabei chegando nessas conclusões. Mas são coisas para a gente pensar. Para botar mais lenha na fogueira, usando o meu lado mais comportamental, quando a gente fala de fisiológico e social, a gente pensa no social como uma coisa muito grande. Social é o jeito de trocar fralda, é o jeito de como a criança faz xixi, se esconde ou não. É tão sutil, que nem aparece. Exato. E a gente acha que não tem que ser uma construção enorme. Então, esse social é mais relacional, né? Mas de fisiológico, um monte de coisa que é social. Sim. É bem isso. Enfim. Eu não sei qual era a parte dos clusters. Eu estava prestando atenção em vocês, mas eu não lembro o que vocês queriam de mim. Me perdi na conversa. Agora eu também já me perdi. A gente estava nesse slide ou nesse daqui? Alguém lembra? No anterior. A gente estava começando relação em corredor. Tá. Então tá, a gente começa a ter uma vivência diariamente muito maior, ali do 8º mês até o 24º. Então eu fiz esse diagrama aqui para demonstrar o crescimento, né, diariamente. E aí a gente inicia as relações do corredor. Lembra que eu falei que eu ia ter uma figura que demonstraria essas relações, como é que ocorreriam?
Então, aqui a criança ela tem uma vivência de posse com os seus tus. Então, eu com a posse mãe, eu com a posse pai, eu com a posse irmão, enfim. E ele não vai perceber, pelo menos com tanta intensidade, a relação entre esses tus. Então, da mãe com o pai, da mãe com o irmão. Então, aí existe aquela questão que eu falei ali no slide anterior, do egocentrismo da criança nessa fase. Então, aqui, só para demonstrar o campo de visão da criança com tu, a relação fora do campo de visão seria essas que estão no tracejado, que é aquilo que eu falei lá no início, quando eu estava mostrando ali as legendas. E aí a gente entra na pré-inversão de papéis, que como eu estou mostrando com o balãozinho laranja, ele é concomitante às relações em corredor, que vai até os 6 anos. Ó. Então, na pré-inversão, a criança começa a jogar nos papéis. Então, existe uma preocupação com o que ela diz, aí nesse momento podem ter pequenas mentiras para conseguir o que ela quer. Sentimento de posse com os tus, ela mantém da fase anterior. O psiquismo organizado e diferenciado, como eu tinha falado antes. E aí eu dei alguns exemplos aqui do que pode acontecer nessa fase. A gente costuma falar para a criança assim, que só o pintinho faz. Aí a criança vai lá e faz piu-piu. Ela começa a imitar, jogar nos papéis. E a vaquinha, mu. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que pode acontecer. A criança nessa fase, ela vai para a creche, por exemplo. E ela volta para casa e começa a imitar a tia lá da creche, a professora. E ela vai imitar exatamente como a professora faz. E aí vocês já conseguem saber certinho o que aconteceu, como é que a professora age com ela, porque a criança imita. Tá bom? Isso vocês vão observar nos jogos. Às vezes ela não está nem interpretando, tá? Às vezes ela está brincando com bonequinhos. Isso eu acompanhava muito lá na Convento também. Às vezes, eu na minha sala eu tinha uma mesinha e eu deixava alguns brinquedinhos ali e a criança, ela pegava os brinquedinhos, independente do brinquedinho que fosse. Às vezes o brinquedo era uma vaca, ou uma vaca e um boi. A vaca, ela ia falar, mamãe faz assim, e aí ela vai reproduzindo as coisas que acontecem na casa dela. Então, é muito interessante observar a brincadeira da criança, tá? Vocês conseguem descobrir a dinâmica familiar inteira dela só observando a brincadeira dela. Então, depois ali da pré-inversão, nós teremos a triangulação. Então, finaliza as relações em corredor e vamos para a triangulação. Então, a triangulação ela é mais evidente a partir dos 2, 3 anos. Ela começa bem antes, mas ela é mais evidente. Pode falar. É importante uma coisa que tu escreve no teu trabalho, que aqui daí tu foi falando, que é geralmente quais fases da matriz que fica mais correlacionado lá com a questão da teoria do núcleo do eu, porque agora a gente já está na triangulação e a gente percebe que o psiquismo já está organizado, diferenciado. Sim. Tá, como assim? Desculpa? No começo do trabalho, tu explica assim, que nós temos ali, né, 10, 11 fases, considerando a fátria, né, frátria, meu Deus, frátria. Uhum. E que temos 11 fases da matriz considerando a frátria, mas que você vai, nesse trabalho, correlacionar principalmente com algumas fases. Isso. Eu acho que faltou só dizer isso. Que a tua correlação maior ficou lá em torno daquelas fases. Isso, até porque o núcleo do eu, ele vai até os 3 anos, né? Mas o trabalho vai até ali os 12 anos, quando começa a puberdade. Não tem uma idade específica quando está chegando no final da matriz, tá? Mas eu relacionei ali com os 12 anos por conta de que é mais ou menos a idade que a gente começa a puberdade. Mas a gente pode entender que na puberdade a criança regride a matriz de identidade do caótico indiferenciado, né? Porque aí tem várias transformações do corpo também, hormônios, então, enfim. Mas isso é para outro trabalho também, não é para esse. Até porque se fala em espiral da matriz e tal, né? Enfim. E aí o assunto vai se prolongar muito.
E aí, na triangulação, a criança começa a identificar que existe um outro dentro dessa relação com o seu tu. Claro que nas teorias eles vão relacionar ali com a mãe, voltando para a maternidade, mas isso não é só com a mãe, tá? Na própria escolinha ela vai perceber isso, relação dos coleguinhas com a tia. Então, por que a tia está pegando a mão do outro? Então, vão ter triangulações em outros espaços também, fora daquele núcleo familiar. Então, existe o que a gente chama de competição sociométrica. Então, a criança quer estar em primeiro dentro dessa relação. Então, existe uma relação entre o tu e o ele, e a criança só não percebe de início. Existe uma relação de comparação e competição, porque quando a gente vai começar a olhar para o outro, a gente se compara, e existe essa ameaça do terceiro. Então, a criança tenta romper, tenta usar dos seus artifícios para romper essa relação do tu com ele, mas é evidente que isso não tem força nenhuma, né? Porque as relações exteriores são mais fortes do que ela. Aqui é o que a gente chamaria do desenvolvimento psicossexual da fase fálica do Freud, né? E aí é onde o Fonseca ele faz essa afirmação, onde tem a impregnação da masculinidade e o desprendimento da figura materna nas meninas. Aí, mais uma vez, isso é uma questão dos autores, tá? E existe aí a castração da relação simbiótica entre a mãe e o pai, ou pelo menos as pessoas que exercem a figura materna e paterna, cluster 1 e cluster 2. E aí a criança começa a se preparar para a fase de circularização. Aqui, gente, os teóricos vão ter essa visão mais fechada. Então, vai se falar sobre heterossexual, homossexual, como se fossem as únicas sexualidades possíveis. Eles não vão considerar, por exemplo, a sexualidade, a bissexualidade não fica muito clara como se desenvolve, né, nessa questão, mas esse é um modelo teórico. A gente estuda, vê o que bate e vai refletindo sobre essas questões. Eu gosto Beleza? de pensar que a triangulação nos ajuda na questão da ansiedade de separação, né? E aí é uma coisa que tanto Fonseca quanto a Rosa, depois, quando ela faz a associação da matriz de identidade narcísica, né? Vão resgatar de quanto eu valho. Eu saio, né, sabendo quanto eu valho, principalmente da triangulação. E então eu passo por essa ansiedade de separação e descubro o quanto eu valho. Que daí me deixa mais segura, não preciso falar de uma questão de papel de gênero, sabe? Sim. É uma De boa... repente tu consegue puxar lá pela Rosa. É uma boa... Eu não tinha feito essa leitura, mas é uma boa colocação. Eu também não, Porque foi eu li agora muito... que eu pensei. eu li muito a Fonseca, e o Fonseca traz essa questão... Ele é mais freudiano, né? mais lacaniano, né? Mas ele traz essa questão de impregnação da masculinidade, desprendimento da figura materna, isso é dele, assim. Mas eu coloquei uma crítica como tu tinha sugerido, tá? Eu coloquei no trabalho, minha visão, assim. Então, a gente entra na circularização, dos 6 a 7 anos ali. Tem pergunta no chat. Eu não consigo ver, eu sou meio Quando a tenso, pessoa... gente, para... A Dani botou, quando a pessoa retorna a uma fase mais inicial da matriz, isso implica em algo no núcleo do eu? Dos tipos lá, ingeridor, defecador e urinador, dos tipos lá é ótimo, né, Dani? Esqueci, deu branco, como é que chama? Eu digo, gente, eu não entendo o núcleo do eu. Que, tipo, o a questão modelo, do né? O o modelo Vitor Dias é tipo signo é. e ascendente, né? Isso, exatamente essa palavra que estava na minha cabeça, Romulo, modelo. É o modelo psicossomático. Não vai implicar, tá? O modelo formado, ele vai acompanhar o sujeito pelo resto da vida. Então, no sentido de reestruturar, mas assim, sei lá,
Eu não sei como explicar isso de uma forma que faça Uma sentido. porosidade que esteja Sei lá, alguma Então, coisa que assim... De alguma maneira, acho que um deles esteja mais em evidência, né, Dani? Isso, tipo assim, sei lá, tá ali a estrutura psíquica formada e tal, a pessoa tá avançando na matriz, aí dá as merda na vida, daí a pessoa volta, regride na matriz, ou por natural mesmo, né, como tu falou ali, né, entra na puberdade e tal, regride um pouco mais para o início dessa matriz, se as características desse modelo ou alguma coisa ali no modelo pode, sei lá, se tornar... ter alguma influência nesse indivíduo, assim, ou... a minha leitura era justamente de defender isso, de que sim, de que ele essa vivência que ele teve lá na primeira infância vai acompanhar ele. Então, por exemplo, se ele tem um modelo, só deixa eu pegar aqui, ó. Se ele tem um modelo ingeridor, a área mente dele vai ser a área mais saudável. E a área ambiente e corpo vão ser as que vão se confundir. E nessas fases que vão se manifestar na adolescência, a maior confusão dele vai ser entre a área ambiente e corpo. Então, pode acontecer projeções, coisas nesse sentido. Mas a área mente dele vai ser a área mais saudável. Sim, então pode ser que fique mais evidente essa confusão das áreas não tão saudáveis. Desculpa, Isso. são os termos que eu entendo. Eu Não é isso, usar os mas é termos isso. técnicos aí do Pelo negócio. menos é o que eu tô tentando defender, tá? Entendi. No E urinador, aproveitando a coisa de confusão... Não, achei... Desculpa, alguém ia falar. Cortei. Depois eu falo. Não, só ia Não, dizer pode que falar. eu não gosto da palavra de regressão da matriz, porque quando a gente também vai acho para o esquisito. encontro, quando a gente volta, quando a gente tem um encontro, necessariamente a gente volta para a indiferenciação e retorna, né, o processo, porque se eu me torno mais eu, o outro mais ele, e a gente teve contato com as nossas essências, nesse momento você se desorganiza para se reorganizar. Então, o famoso Rei Leão, ciclo sem fim, né? Então, não é uma regressão necessariamente. Às vezes é muito bacana, né, estar na indiferenciação para poder se reorganizar e tal. Eu até fico pensando, porque quando a Amanda está falando de regressão, a minha sensação, talvez, com o núcleo do eu, e o fato até de eu não pensar e não usar tanto, é isso de que, em alguns momentos, parece que a pessoa tem, não só tem um lado... Não é que é um lado mais saudável fixo, digamos assim, mas em alguns momentos parece que tem mais força de um ou mais força de outro, não é uma coisa, parece que totalmente enrijecida. Eu tenho essa sensação com os clientes e os pacientes, assim. Por isso que às vezes eu não consigo usar o núcleo do eu. Não consigo e não quero, né, claro. Acho que tem uma resistência por isso, assim, porque eu tenho essa sensação de que às vezes, assim como na matriz de identidade eu percebo que vai perpassando, enfim, o ingeridor, o defecador, assim, os modelos que a gente tem, eu também percebo que eles vão perpassando e que não necessariamente aquele que é o modelo principal, teoricamente, o mais saudável, é aquele que continua sempre, sabe? Não sei se estou me expressando bem. Eu acho que eu entendi. Tu quer dizer que parece que não tem saída, parece que a pessoa fica presa naquela Não, ela patologia, vamos dizer passeia. assim. Oi? Ela passeia. Assim como a gente passeia pela matriz, como a Amanda está falando, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente passeia nesses modelos. Eu acho que a gente passeia nas porosidades. Mas vai, Dani. O que a Gabi está tentando... Não, eu já ia para O que a Amanda falou? Que a gente passeia nas porosidades, Gabi. Tá. Mas eu acho que o que a Gabi está tentando dizer é que incomoda ela e talvez outras pessoas, que a teoria parece, não tem aprofundamento, estanque, assim, né? Uma vez ingeridor, para sempre ingeridor, que nem a Amanda brincou ali, né? Signo aí ascendente. Não adianta você dizer que não tem cara de, sei lá, falei na Amanda, lembrei pisciano. Se você nasceu pisciano, vai ser pisciano pro resto da vida. Eu acho que isso é o incômodo da Gabi, assim, que parece que ela
Estou tentando traduzir a Gabi, né? Ela tem a impressão de que a pessoa não fica fixa em um único modelo. Seria isso, Gabi? Isso, parece que quando a gente fala do núcleo do eu tenho a sensação de um congelamento, assim, como se a gente congelasse daquele jeito pro resto da vida. Não sei se é uma sensação só minha. É mais ou menos isso mesmo, Gabi. É a coisa da fórmula estrutural da pessoa, é como ela se estruturou mesmo, aí isso aí, essa marca fica, né? Ela tem sempre, o ingeridor sempre vai ter essa dificuldade de se situar em relação ao dentro e fora, o que é que está dentro, o que é que está fora e como vai se manejar em relação aos próprios sentimentos, né? E ao ambiente que ele internalizou. Então, a área-mente dele é a que ele vai usar sempre mais. Vai ser o estudioso, o que vai tender realmente a compreender as coisas e vai desenvolver cognitivamente, né? Ele vai se desenvolver bem mais cognitivamente, e isso não é um fator de enrijecimento, eu vejo assim, como um fator, uma qualidade, né? A gente deve olhar como uma qualidade, que é até a possibilidade de reformular os mecanismos de defesa, né? As defesas que ele colocou ali enquanto papel, né, que ele vivenciou, ele pode ir ressignificando isso e ir transformando, se colocando de formas diferentes em relação ao ambiente. Né? Mas sempre vai ter esse traço que ele vai sempre valorizar mais a área-mente. Ele sempre vai valorizar a área-mente, mas porque é onde ele se sente mais seguro, ele não confunde o que acontece dentro dele com o que está acontecendo fora, né? Aí ele realmente fica mais fortalecido. Ô, Leonídia, como é que tu te identifica em relação a esse modelo? Super curiosa aqui para te ouvir. Tu te Eu sou identifica como bem geridora? geridora. Eu sou bem geridora mesmo, né? Essa valorização assim, do conhecer, saber essa sede, essa coisa, né? O defecador já é mais para ação mesmo, né? Ele sabe muito bem atuar no ambiente. Ele discrimina tudo que está acontecendo no ambiente. O ingeridor se confunde todo. Meu Deus, o que aconteceu aqui, ali, o que é que mesmo que eu fiz? Entendeu? E Eu sou bem defecador. né? E é bem assim, sistemático. O urinador é aquele que é o metódico, é o obsessivo, né? Tudo dele, ele vai assim nos mínimos detalhes. Porque o ingeridor não é muito detalhista, não. Ele tem a ideia global das coisas, né? Ele simboliza tudo, tem muita facilidade de simbolização, de como Freud chama, superar, mas não é um sentido de superar, não, é a coisa do transcender mesmo, aquela coisa de dar o pulo, sublimação, né? Dar o salto, está no estado líquido, tem o estado líquido, né? Ele pula direto para o estado gasoso, ele não passa para se dissolver ali, não dissolve nada, ele já sublime e dá o salto, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens de cada um ter a sua fórmula estrutural, né? Agora, eu acho que, não sei, viu quem foi que falou sobre as funções, eu acho que não desaparece, não. Porque as funções materna, paterna e fraterna são estabelecidas a partir da cultura mesmo, né? Não tem a ver com o desenvolvimento neurofisiológico, tem nada a ver. O neurofisiológico é o núcleo do eu, mas o desenvolvimento cultural, quando o indivíduo entra na matriz, né, chega na terceira fase da matriz de identidade, ele pula para a matriz social. Já não é mais matriz de identidade, ele já tem uma identidade estruturada, um núcleo de personalidade formada, que, por sorte, né, muitos não têm como núcleo psicótico, mas se houver
uma porosidade em 2 papéis psicossomáticos ali, tiverem experiências muito traumáticas, a pessoa vai ter um núcleo psicótico, que pode eclodir a qualquer momento. Pode ser na adolescência, pode ser até na velhice, que eu conheço velhinhos que realmente surtam. Depois de 50 anos, depois de carregar o mundo nas costas, não aguenta mais. Aí cede a defesa e aí ele mergulha no núcleo psicótico. Mas não precisa congelar, Gabi. A ideia é ir trabalhando com a área saudável para que, a partir da área saudável, vá se reparando, né, todas as falhas dos outros papéis, ocorridas nos outros papéis, vencendo os traumas, ressignificando as experiências, entende? Então, quando a gente faz uma leitura muito linear, assim, fica muito espantado. Mas se a gente observa que não é só a matriz de identidade, que é matriz de identidade, matriz social, né, a gente tem 1000 possibilidades, sempre de escolha. Eu não sei se eu vou estar na mesma, falando certo o que eu vou falar, mas eu também penso assim, ó, quando a gente pensa que tudo tem como ser super saudável, não, a gente nunca vai conseguir isso. Isso é uma utopia, querer que a gente tenha todas as áreas da mente saudável. Não tem, isso é fora da nossa realidade. Ninguém é 100% saudável. E a gente sempre vai ter uma área que vai ter maior dificuldade, e a gente tem que trabalhar com essa área, é o meu pensamento. A mesma coisa, aquela ideia de neurose, psicose e perversão. A pessoa tem essa estrutura e a gente vai trabalhar dentro dessa estrutura. A gente não vai conseguir curar uma pessoa plenamente. Um psicótico, a gente vai trabalhar com ele para que ele consiga extrair o melhor disso. Tinha um teórico, mas aí é um teórico da psicanálise. Ele falava, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Mas ele falava que a gente tem que extrair que o trabalho na terapia seria como o trabalho de curtição do queijo. Então, quando a gente vai curtir o queijo ele é muito fedido, então aquele processo de fermentação do queijo, enfim. Então é um processo muito fedido, muito nojento, mas o trabalho de curtição do queijo é conseguir extrair o melhor sabor do queijo. Então eu acredito que a psicoterapia tem essa função de pegar aquela área que não seja tão saudável e conseguir extrair o melhor sabor dela. Não sei, é um pensamento meu, talvez eu esteja errado, Eu mas é um concordo com pensamento meu. você. Eu Também concordo, é isso por aí. Eu tenho uma pergunta, Rêmulo, Rêmulo, se eu puder perguntar. Pode. Que não é, daí a gente sai um pouquinho do núcleo do eu, que é uma pergunta sobre a matriz, mas em relação com isso do núcleo do eu. Que você usou a primeira formulação do Fonseca, né? Que a triangulação está ali depois da... Eu tenho que pensar para lembrar a ordem da pré-inversão. Das relações da pré-inversão, né? Enfim, eu tenho que lembrar, mas acho que está por ali. Depois ele reformulou, puxou a triangulação, propôs a possibilidade da triangulação ocorrer ali concomitante, logo após o reconhecimento do eu e do tu, e depois ainda inseriu a frátria ali no meio, e enfim, né? Tu chegou a pensar, eu entendi que tu escolheu trabalhar com mais estável, né? Que é a teoria que ele propôs e defendeu por mais tempo, e que a gente tem até mais literatura e mais conhecimento sobre, assim. Mas tu chegou a pensar nessa outra proposta, assim, né? Se a triangulação ocorresse ali mais no início, se isso teria alguma diferença na correlação teórica que tu faz? Não pensei, mas também, se for olhar pelas idades que eu coloquei, eu boto as fases sobrepostas, ó. As idades ali, ó, relações de corredor, porque eu botei aqui, ó,
triangulação de 0 a 6, 7 anos. Vou ler para ti, tá, Dani? Uhum. Pré-inversão dos 2, 3 aos 6, 7. Relações em corredor dos 18 meses até os 6 anos. Então, elas vão se sobrepondo, entendeu? Tudo meio próximo, não tem uma... Eu não fiz essa separação. Ele separa em fases, mas eu não entendo que sejam fases. Eu entendo que sejam estágios, coisas que se sobrepõem mesmo, assim. Entendi. Que é o que ele traz também, né? Que a gente, agora, por último, nas falas dele, né? Até morrer, acho que ele ainda vai mudar mais algumas vezes. Mas nessa última fala dele, que ele teve com a gente na Viveira, ele falou em não mais fases, mas etapas, né? Que eu posso pular etapas, eu posso voltar etapas, eu posso estar em 2 etapas, às vezes, ao mesmo tempo. Nessa que é coisa mais adequado pensar. Não tão sólida assim, né? É mais adequado, porque não tem como mesmo. Não dá para pensar como se fossem coisas seguidas exatamente em uma ordem cronológica, porque não é. Até eu botei aqui as idades, mas até as idades podem mudar. Tem 16, 7 anos, mas pode ter criança que vá um pouquinho antes. Como eu disse, a estrutura social vai influenciar muito, na minha concepção. Talvez eu esteja errado. Social, tá, cultural, até genética, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho com... eu estou acompanhando uma criança acompanhando mais de longe, né? Mas uma criança com síndrome de Down, e até pela questão social também, que não estava sendo tão estimulada, enfim, que de alguma maneira está muito diferente das outras crianças da idade. Então, tudo isso de alguma maneira vai influenciando também, acho que não só a questão social, mas às vezes genética, dependendo da demanda, né, da questão. Eu também acho. Eu concordo com essa colocação. A gente não a gente sempre vai falhar, toda teoria vai falhar, porque ou a gente olha muito para a parte fisiológica, ou a gente olha muito para a parte genética, ou a gente olha muito para o social, e sempre vai falhar. É minha opinião, né, gente? Mas se a gente conseguir ter uma visão mais panorâmica, mais sistêmica das coisas, talvez a gente em algum dia chegue em uma concepção mais assertiva. Mas ainda assim acho que vai ser muito difícil, tá? Então, eu parei na circularização, né, gente? Eu não lembro mais. Então, aqui é a vivência da criança com outros tools. Então, tem uma vivência sociométrica, mecanismos de inclusão e exclusão. Esses mecanismos de inclusão e exclusão, um pouco vem dessa questão da competição sociométrica, que ela vai carregar um pouco, não tem como a gente ter essa vivência pura das fases, né? Então, isso vai ser bem comum encontrar nos grupos. Mas existe também uma parte de colaboração, a criança começa a fazer amizades mais plenas, consegue dividir, isso é bem visível. E junto começa a inversão de papéis. Então, a criança desenvolve a empatia, consegue se colocar no lugar do outro. Ela sabe que se ela bater no outro, o outro vai chorar e vai sentir dor. E que se o outro bater nela, o outro também vai saber que ele está batendo nela para que ela sinta dor. Então, essas duas fases também acredito que aconteçam concomitantes. E a gente entra para a última fase, que é o encontro. O encontro eu não coloquei uma idade específica, eu botei momentos pontuais após ali a primeira infância. Então, o psiquismo organizado e diferenciado, ele, em alguns determinados momentos, ele se mistura nessa comunhão cósmica, né? Que volta àquela vivência oceânica. Então, existe uma sensação de completude, existe uma entrega mútua da pessoa com o ambiente, enfim, com as relações, e a gente segue aquilo que o Moreno chamava de filosofia do momento. Aqui o que vai importar dentro do fluxo de espontaneidade e criatividade conserva
Não é o tempo quantitativo, é o tempo qualitativo. Isso é uma visão do Fonseca, e é quando ele chama, aí o Moreno fala, né, daquela explosão das centelhas divinas, em uma fração de tempo, onde acontece uma perda da identidade pessoal, temporal e espacial. Então, é como se as pessoas percebessem as coisas como se cada coisa estivesse no seu lugar. Aí eu não lembro quem é que faz essa comparação com o LSD, se é o Bermudes ou se é o Fonseca, mas um deles fala que o consumo do LSD tem uma vivência similar a essa fase do encontro, tá? Essa filosofia do momento. E aí a gente conclui aí a primeira fase da matriz e começaríamos de novo na adolescência, então, no caótico, enfim. Aí aqui é a caracterização da pesquisa, participantes, vai ser um participante, tá? Minha pesquisa, quando eu escrevi a primeira vez, ela era bem otimista, eu ia fazer com um grupo de crianças, mas por conta da pandemia eu fui reduzindo, cheguei só em uma. Tu Até qualificou, porque Rômulo, tu ainda não realizou. ainda não. Ah, eu achei que tu tinha feito. Não, ainda não. Mas a ideia principal da pesquisa era realmente fazer essa correlação, tá? Mas eu tenho que ter a intervenção por conta da FEBRAP, enfim. Mas eu queria trabalhar com as duas teorias em conjunto para ter uma leitura no psicodrama do desenvolvimento infantil. E eu acho que, nesse ponto, eu consegui chegar em algum lugar. Aí os instrumentos, o gravador de áudio, câmera, aí tem os instrumentos do psicodrama, diretor, ego, cenário. E é isso. Aí as sessões. Eu vou fazer 6 sessões, uma sessão livre, para identificar a diferenciação, simbiose. Na segunda, uma loja mágica, para definir a metaterapêutica. Na terceira, eu vou fazer o átomo social, reconhecimento do eu, do tu, triangulação. No quarto, um cinedrama. Eu já fiz isso algumas vezes na Convento, mas o cinedrama que eu fazia lá era com desenho animado, tá? Porque as crianças escolhiam super-herói favorito, às vezes algum outro desenho, Scooby-Doo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu trabalhava numa perspectiva mais social, e sempre funcionou muito bem. E aí nessa proposta seria uma intervenção terapêutica usando a mesma lógica. E aí seria um cinedrama. No quinto, eu deixei a definir e o sexto também, porque não tem como eu deixar muito rígido, né, todas as sessões. Então, eu deixei as últimas a definir para saber como é que eu vou fazer isso. Certo? Alguém sabe me ensinar como é que eu paro de dividir a tela? Lá em cima tem a opção de parar em vermelhinho. Arrasta teu mouse bem para cima. Stop share. Isso. Tá. Obrigado. Gente, eu tive uma proposta muito ousada, tá? Eu estou acabando a pós-graduação agora, mas eu sou um defecador, como eu já falei, e acabei indo para a ação de uma coisa assim que talvez eu precisasse estudar mais e me apropriar melhor para estar até passando esses conteúdos aqui para vocês. Então, tem muita coisa que eu ainda estou formulando. Aquele conceito de chaves mnêmicas, eu tentei formular esse conceito, acabei não conseguindo concluir nesse trabalho, porque eu realmente dei um passo maior do que eu conseguiria, mas, enfim, fico à disposição. Se alguém quiser dar uma lida no meu trabalho, eu gostaria até de compartilhar, para que vocês dessem a opinião de vocês. Para mim é muito importante isso também, tá? E é isso. Gente, alguém tem alguma dúvida? A gente foi também tirando algumas coisas, mas se alguém quiser colocar mais alguma coisa, trazer mais algum questionamento. Podemos trocar contatos, isso para mim também não tem problema nenhum. Vou super gostar, tá?
Gostaria de receber seu trabalho, Rômulo, para entender direito essas diferenças entre Vitor Dias e Bermudes. Ai, para mim vai ser um prazer enorme te mandar. O pior é que entender Vitor Dias é complexo porque ele continua, né? Vitor Dias ainda está desenvolvendo. Eu dei uma olhada no último livro dele e ele traz também algumas coisas já bastante, enfim, né? Ele continua desenvolvendo a teoria de uma maneira diferente. Eu tive mais dificuldade de ler o Bermudes do que o Vitor Dias. Para vocês terem noção, eu ia lendo esse livro, O Núcleo do Eu, esse aqui, que é bem antigão. Eu fiz umas legendas aqui, porque ele usa muitas siglas. E aí eu ia escrevendo no caderno para quando eu retomasse a leitura, eu conseguia acompanhar o que ele estava falando. Foi uma leitura que eu consegui ler em pouco tempo, tá? Porque eu estava com muita vontade de ler mesmo, mas é uma leitura bem densa, assim, bem difícil. Mas eu li assim em uma semana, para vocês terem uma noção, eu li bem rápido, mas sempre com um caderno do lado, anotando essas siglas que ele colocava, e alguns conceitos, por exemplo, ali do Spitz, Gestalt sinal, eu fui anotando e pesquisando para conseguir compreender aquilo que ele estava trazendo. Então, eu ia lendo o livro e fazendo algumas pesquisas, retomava a leitura para conseguir ter fôlego de chegar até o final, mas também porque eu estava com muita vontade de ler. Gente, mais alguém? Eu fico pensando, Rômulo, que de alguma maneira o teu trabalho e essa junção, esse pensamento, né, unindo as duas teorias, faz uma ponte que talvez nós, enquanto psicodramatistas, ou pelo menos os psicodramatistas que eu conheço, a gente de alguma maneira vai escolhendo uma ou outra, né, para trabalhar. E a gente se foca em uma ou em outra, ou na matriz de identidade, ou no núcleo do eu. E acho que esse é o movimento que eu vejo nos professores, nos amigos, nos colegas, enfim. E de alguma maneira tu traz essa interlocução de ambas, assim, né, trazendo essa correlação. Acho que é um trabalho importante para a gente pensar que de alguma maneira a gente pode ver o indivíduo nas duas coisas, né, e reconhecer e poder auxiliar também nos dois lados, digamos assim, nas duas teorias. Gente, acho que é isso. Vamos encerrando. O contato do Rômulo está no chat. Ele também está lá no grupo de estudos, para quem quiser entrar em contato com ele, trocar uma ideia. Nosso próximo encontro na semana que vem, como a Amanda já falou, será sobre depressão, inclusive com a Amanda. Então, para quem tiver interesse, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e continuar com a gente, tá bom? Bom fim de semana para a gente, um super beijo e ótimos estudos. Tchau, pessoal.